Isso é interessante. Eu vi uma vez uma frase, inclusive foi do Murilo: observe o seu cocô no vaso sanitário. Ele diz muito sobre a tua saúde. O formato, a consistência, a coloração, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente consegue inferir diagnósticos, mano, baseado no relato do paciente sobre as características das fezes. Por exemplo, fezes em formato de cocô de cabrito, aquelas bolinhas. Numa pessoa acima de 50 anos de idade, é um sinal de alerta para mim. Né? Por quê? Porque pode sinalizar eventualmente um câncer de intestino. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Olha, o meu convidado de hoje é um doutor, mas é um cara muito gente boa, conheço ele faz tempo. Ele é especialista em cirurgia do aparelho digestivo e naquelas endoscopias que deixam você loucão. Para você que já fez, eu tenho o prazer de receber o doutor Rafael Osterman. Tudo bem, doutor? Tudo jóia, mano. Que prazer Prazerzão tá aqui bom demais, né, doutor? Novamente. Demorou para vir, hein? É verdade. Demorou. Mas estava te acompanhando à distância. Já estava. Quantos anos de profissão já? Já se vão 20 anos, né? 20 anos? 20 anos. E por que o médico escolhe o aparelho digestivo como especialização? É paixão? É paixão, pô? Essa paixão foi arrebatadora, eu diria. Na verdade, eu vou te dizer, quando eu entrei na faculdade, eu entrei querendo ser psiquiatra. E aos poucos eu fui mudando, né? Foi mudando meu mindset, minha forma de encarar a medicina. E a partir do 4º ano, realmente aí eu fui para cirurgia e aí aparelho digestivo, que foi uma extensão, né? Aí quando você viu o estômago e aquela treta toda ali, você pirou? Exatamente, eu estava fiquei realmente apaixonado pela área. É uma área muito desafiadora. Eu diria, mano, para ti que é uma das áreas que mais crescem hoje na medicina contemporânea, é a área de endoscopia, a área do aparelho digestivo. Tem muita coisa nova, muita coisa realmente evoluindo nessa área, principalmente na área de obesidade. Né? Ali que tudo começa? Ali que tudo começa, exatamente. Então é uma área muito bacana, é uma área em que a gente está em permanente atualização e mesmo assim é difícil vencer. Tudo que sai? O que sai hoje na medicina, em particular na área de gastrocirurgia. Tá, mas 20 anos, quantas endoscopias você já fez? Não fez conta. Olha, é difícil eu te dizer, mas eu diria que pelo menos uns 10 mil exames eu já fiz. Tranquilo. Tranquilo para você. 10 mil pessoas já passaram por nós. E para quem está fazendo, né? Quem estava brincando antes, que a endoscopia você fica loucão, né? Existe muito, eu brinco muito com os pacientes em consultas ou logo antes do exame, que às vezes o paciente tem muito aquele mito, né? Os pacientes chegam apavorados, tem um mito de que vai engolir um cabo de guarda-chuva, uma espada. Tá, mas é um negócio grosso ou não? Como é que é? Vai. Não é tão grosso, né? Depende para quem vai engolir, né? Para o médico não é, pô. Exatamente. Quando a gente faz endoscopia alta, o aparelho é mais fininho, em torno de uns 9 milímetros. Aqui é por cima. Exatamente. A de baixo é mais complexa. Pela de baixo, ele é um pouquinho mais calibroso. Né? Mais calibroso, boa expressão essa. mais calibroso, tá. Mas aquela sedação que a gente estava falando um pouquinho antes, ela ajuda a amenizar tudo, né? Então o paciente não vê nada, fica muito confortável. Você não sente nada, né, Rafa? Nem depois, cara. Não sente nada. Você tem aquela impressão de que vai ficar depois com alguma coisa, você não fica com nada. Exatamente. Ele não lembra de nada, na realidade, mas as reações são as mais variadas, né? A reação é depois que o efeito passa. Não, eu digo assim, até um pouquinho durante o exame, na hora que um anestésico está entrando, as reações são muito, muito variadas, às vezes até divertidas. Não, você ri, né? Eu imagino que você deve rir um monte, cara. Mesmo profissional, mas você vai... Exatamente. Declarações picantes. Para o médico, informações ocultas. Mas, como diz o ditado, o que nasce em Vegas, fica em Vegas, né? Nossa, você deve ouvir muita coisa. Segredos dos pacientes, tudo. Aí, às vezes, o paciente termina o exame e eu digo assim para ele: olha, tia, tu assinasse aí uma procuração me passando todas as tuas terras. E daria pro cara fazer, né? Daria pro cara fazer. Tranquilamente. Mas é uma medicação que o médico consegue induzir o paciente a fazer o que ele quer ou não? Não é isso. Não, mas existem efeitos variados. Assim, em geral, o paciente dorme e fica muito tranquilo. Quanto tempo demora o efeito? É jogo rápido? É jogo rápido, porque hoje a gente tem medicações muito modernas que possibilitam esse voo rápido, né? Então, o paciente dá aquele rasante, fica bem confortável, né? Desacordado, inconsciente ali, né?
Mas é um tempo muito pequeno, né? É um tempo muito pequeno, em torno de uns 3 a 4 minutos. Tá, é coisa de minutos mesmo. É, minutos. Às vezes tem que fazer medicações adicionais, porque às vezes o exame é um pouco mais demorado. A impressão que eu tenho é que demora dias, porque eu me lembro de chegar na sala do médico, dele falar que tu vai sentir alguma coisa e tu acordar em casa. E ter passado todo esse... Quando eles vêm depois no retorno para conversar, eles dizem, doutor, na verdade eu nem lembro o que o senhor falou. E a gente explicou um monte de coisas sobre o exame. Sobre teste da bactéria no estômago, demos uma receita, um tratamento para os familiares. Mas você não lembra nada. Ele tem que ir acompanhado, obrigado, né? Com certeza. Não existe como ir embora depois. Né? Regra de segurança máxima, né? Em medicina e em endoscopia. Tem que ter um acompanhante. Rafael, por que o estômago, né, o intestino, por que o intestino principalmente está na moda deles dizerem que é o nosso segundo cérebro? Eu escuto muito isso. Isso, porque nos últimos 10 anos vem uma avalanche de estudos e de pesquisas, sobretudo na área de microbiota intestinal, demonstrando que as bactérias que nós temos no estômago são muito mais do que somente bactérias que habitam o nosso estômago. E elas podem estar relacionadas com um sem número de outras doenças, e elas podem estar relacionadas com o funcionamento do nosso cérebro. Então, tem estudos linkando características da microbiota intestinal. Para o pessoal que está em casa, a microbiota intestinal são as bactérias que residem no nosso intestino. Tem estudos relacionando com esquizofrenia, com depressão, com doenças cardiovasculares, com a obesidade, e com doenças próprias do aparelho digestivo, como a síndrome do intestino irritável. Né? Você já ouviu bastante pessoas dizerem que tem. Essa é mais corriqueira. Mas, assim, é um sem número de doenças que vêm sendo relacionadas. Então, por isso se passou a dizer que o intestino pode ser o segundo cérebro. Não só por isso, existem funções hormonais também muito importantes, que o intestino tem um papel fundamental, inclusive relacionadas à obesidade. Eu vi alguns tratamentos relacionados com diabetes, né, diretamente no intestino, né? Perfeito. Algumas evoluções também que estão... Perfeito. Existem tratamentos na área de endoscopia, principalmente, em que você faz todo um remodelamento da mucosa do intestino através de aplicação de uma radiofrequência, né, que é uma tecnologia um pouco mais avançada. E aí você faz um remodelamento da mucosa do intestino em pacientes diabéticos, fazendo com que os pacientes melhorem o nível de glicemia, melhorem a hemoglobina glicada. Que muda a absorção de nutrientes, tudo. Exatamente. É isso? Exatamente. Isso favorece também o emagrecimento. Mas isso ainda são estudos experimentais, são estudos que ainda estão sendo feitos. Né, mas, doutor, quando a gente faz... Eu fiz recentemente uma dieta, uma reeducação alimentar, e a primeira coisa que você sente... A primeira coisa é no intestino. É absurdo. Sim. Você começa a comer melhor, o teu corpo se transforma. É impressionante. Não, é incrível, entendeu? A quantidade de vezes que eu ia no banheiro, por exemplo, né? O tipo do cocô, a gente acaba brincando com isso. Muda. Mas muda tudo, cara. Muda formato, muda consistência. Tudo, quer dizer... Verdade. Eu entrevistei o Dr. Cocô, não sei se você lembra dele, há muito tempo atrás, nutricionista, muito bacana, famosíssimo. E nós falamos sobre os Murilo, isso. Falamos sobre os tipos de cocô. Verdade. Né? E é incrível, porque as pessoas acabam não prestando atenção numa coisa importante, né? Uhum. Isso é interessante. Eu vi uma vez uma frase, inclusive foi do Murilo: observe o seu cocô no vaso sanitário. Ele diz muito sobre a tua saúde. O formato, a consistência, a coloração, né? Isso é muito importante. Às vezes a gente consegue inferir diagnósticos, baseado no relato do paciente sobre as características das fezes. Por exemplo, fezes em formato de cocô de cabrito, aquelas bolinhas. Numa pessoa acima de 50 anos de idade, é um sinal de alerta para mim. Né? Por quê? Porque pode sinalizar eventualmente um câncer de intestino. Então, o cocô, ele diz muito sobre a saúde da pessoa, mas é um tabu, sobre a saúde do intestino. Mas falar de cocô é um tabu, doutor. Total. É um tabu. Imagina até que os pacientes seja meio constrangedor para eles quando você tenta conversar ou não. Ou com o médico eles conseguem se abrir. No início, sim, ficam um pouco mais acanhados, mas à medida que a gente vai deixando eles mais confortáveis, eles vão falando. Eles não vão batendo foto e mandando no WhatsApp para ti, né?
Eu recebo. Não, né? Acredite, eu recebo. De madrugada você abre, o cara mandou uma foto de um presente pra ti. Já recebi de madrugada. Mas faz parte... A gente recebe com muita frequência. Mas faz parte da especialização, né, doutor? Exatamente. Porque, na verdade, é a forma que eles têm de documentar aquilo ali. Eles não vão trazer o cocô pra ti num saquinho plástico. Sim, mas já aconteceu, então, não? Eles mandam foto. Não aconteceu, né? Não, isso não. Não? Não. Ainda bem. Tá, doutor. Mas tudo isso, né, essas doenças, essas evoluções, onde mais essas aplicações do intestino têm modificado a nossa vida? Porque eu vejo o mundo muito específico e voltado hoje para a alimentação. Né? A alimentação tomou um papel importante no mundo, né? Ela deixou de ser... Mas isso é uma coisa paradoxal, né? Porque ao mesmo tempo que a alimentação ela ganhou muita força, os índices de obesidade vêm aumentando. Mas por quê? O estresse, o que isso tem a ver? Obesidade é doença multifatorial. Né? Então, na verdade, hoje se fala mais sobre alimentação saudável, né? Se discute hoje. Então, hoje as pessoas têm contato com estudos científicos sobre alimentação e sobre várias áreas da medicina. No entanto, a obesidade ainda é uma doença crescendo, uma doença pandêmica, tanto quanto o Covid-19. É uma doença pandêmica e, na verdade, hoje, só abrindo um parênteses, hoje a gente vê uma colisão de pandemias. Covid-19 e obesidade. Hoje se sabe que a obesidade é o principal fator de risco para Covid nas suas formas graves, abaixo de 60 anos de idade. Mas se considerar a obesidade uma doença, é a doença que mais mata no mundo? Exatamente. Porque a partir dela... em torno dela orbitam várias outras doenças, né? Doenças cardiovasculares, diabetes, doenças venosas dos membros inferiores, refluxo gastroesofágico, mais de 13 tipos de câncer estão relacionados com a obesidade. Então, tem uma série de doenças que estão relacionadas com ela. Então, ao mesmo tempo, hoje, é um paradoxo muito grande, porque ao mesmo tempo que a gente fala de alimentação saudável, da importância de perder peso, as pessoas estão engordando mais. E principalmente crianças estão engordando mais. A obesidade infantil está aumentando. E é mais perigosa essa? É porque a criança obesa tem uma probabilidade muito grande de se tornar um adulto obeso. Quer dizer, ela vai continuar essa crescente, é isso? Exatamente. Então isso é muito importante. Então é uma batalha que começa já na primeira infância. Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Claro, sem problema. Eu tenho o prazer de receber... Eu tô caindo aqui. Belório, vamos voltar pro lado aqui. Eu tenho o prazer de receber ele... meu querido amigo, o Dr. Rafael Osterman, para um papo rapidinho. A gente já volta aqui no Manos Talk Show. Voltei aqui no Manos Talk Show e você já sabe, comigo Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas todas as noites aqui na RTV Criciúma, canais 19.1 da sua TV aberta, 527 da NET Criciúma e estamos também nas ondas da Rádio Guarujá de Orleans, AM 960, programa inédito todas as noites às 11 da noite e a reprise ao 12h30, 12h30 do próximo dia. Muito obrigado pela audiência, todo o sul de Santa Catarina. E hoje eu tenho o prazer de receber ele, que é um médico especialista em doenças, em cirurgia do aparelho digestivo. É isso, doutor Rafael Osterman? Acertei? Perfeito. Doutor, perfeito. Água, importância da água na nossa saúde. Poxa, por que a gente não bebe água? Total. É preguiça? Exatamente. Às vezes as pessoas não têm hábito, né? Mas a água tem um impacto extremamente poderoso. Tomar água gelada aumenta a tua taxa metabólica e te gera perda de peso, sabia disso? Quando você toma água em baixas temperaturas... Baixa mesmo, bem gelada. Exatamente, só aumenta o teu metabolismo e você consegue perder peso. Porque o meu corpo vai ter que compensar o gelo da água, é isso? Exatamente. Mais ou menos isso, ele vai... Mais ou menos. Tá. É que assim, o que acontece? Não adianta você tomar água gelada e depois comer uma cavaquinha, né? Tá, saladinha. Exatamente. Também não adianta. Então é um conjunto de coisas. Você quer falar que é uma coca gelada com salada, então é água gelada? Exatamente. Mas sabe que existe intoxicação por água? Por beber demais? Exatamente. Eu já tive pacientes que tomavam 8 a 10 litros de água por dia. Consegue imaginar isso, mano? Eu já vi isso em competidores extremos.
Exatamente. Essas coisas que a gente vê no YouTube. Aí é extremo, né? Enfim, quando o cara... eu vi no consultório. E o paciente estava bem. Mas ele chega com que sintoma? Não, ele não estava intoxicado, mas ele tomava 8 a 10 litros de água por dia. É uma coisa absurda. Evidentemente que isso não é normal. A gente precisa investigar. Existem, inclusive, alterações neurológicas que podem estar por trás disso, né? Então é um cuidado. Então parece ser um paciente bem comportado, seguindo à risca o script, mas não é bem assim. Esse cara está fora da curva. Doutor, esse cara precisa de cuidado. Vamos voltar uns 10 anos, né? Uns 10 anos, não, você tem 20 de profissão, mas há 10 anos atrás eu me lembro que o estresse era relacionado com gastrite. Você lembra? Gastrite nervosa. Todo mundo falava isso. Ai, tô com uma gastrite. Nervosa. Quer dizer, parece que não existiam outras doenças, era só... Trabalhei demais, estou estressado, tinha gastrite. A gastrite parece que meio que sumiu, não sumiu? Não, ela está muito... Ela continua ali? Porque tem outras coisas na moda agora? Não, mas por incrível que pareça, ainda continua. Hoje eu estava no consultório de manhã e uma paciente, doutor, será que essa minha gastrite... Ela tinha uma gastrite bem intensa. Será que essa minha gastrite não é uma gastrite nervosa? Né? E aí eu digo para ela assim, ó, gastrite nervosa é uma entidade que na realidade ela não existe. Tá? Eu quero ela foi criada. Tá. Ela foi criada, né? Ela é uma coisa popular, uma crença popular. O que existe são problemas digestivos influenciados por questões emocionais. E isso existe demais. Tem gente que quando fica estressado fica com dor no estômago. A pessoa somatiza, né, a dor no estômago. Então, gastrite nervosa, como uma entidade, como uma doença mesmo, não existe. Né? Mas existem pessoas, e hoje mais do que nunca, né, mano, as pessoas estão super nervosas, estão ansiosas, estão deprimidas. Esse momento do coronavírus é um momento que está mexendo muito com o emocional das pessoas. E, consequentemente, a gente acaba recebendo isso no consultório. As pessoas chegam angustiadas com esse momento, né? Chegam manifestando dor de estômago, mas quando você vai ver, não tem nada. Não, às vezes não tem. Às vezes não tem mesmo. Às vezes não tem. Às vezes a pessoa chega com intensa dor de estômago, tem um perfil ansioso ou está deprimida. Você faz uma endoscopia, uma gastrite muito leve, um exame praticamente normal. Então, é muito interessante a gente observar isso, o poder da nossa mente, o poder dos nossos pensamentos, da forma como a gente reage no dia a dia sobre o aparelho digestivo. Agora, tem gente que tem diarreia. Quando fica nervoso, verdade. Dor na barriga intensa, diarreia, dor de estômago, refluxo. Vem cá, você falou que a paciente chegou lá dizendo, já se autodiagnosticando. Perfeito. O Google é um inimigo do médico? Olha, depende de como tu encara. Porque cada vez que eu leio o Google parece que eu vou morrer. Eu começo a ver alguns sintomas de algumas coisas e eu vejo, não, aqui não tem outro caminho, parece que é só a morte, pô. Eu procuro orientar os pacientes, eu digo assim, olha, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O Google pode ser interessante para algumas coisas, mas se a pessoa começar a furungar e começar a ir atrás de informações, e geralmente as informações menos relevantes cientificamente, por incrível que pareça, estão nas primeiras páginas. É sempre assim, né? As teorias de conspiração, as loucuras, é sempre aqui dentro. Exatamente. As teorias de conspiração, as dietas milagrosas, a água com limão, elas estão sempre na vai dizer que a água com limão não funciona, doutor? Não, é boa para alguns casos. Não, mas não funciona de manhã para emagrecer. Achei que ia perder uns 30 quilos. Tu toma água com limão? Imagina, com gengibre, limão. Toda semana uma tia minha dá uma receita milagrosa. Com certeza. As nossas tias têm. Mas isso, essa crendice popular também cultural, tem muita coisa que faz muito sentido, né? Tem muita receita coisa antiga que tem funciona, muita né? receita de comadre que, por incrível que pareça, faz sentido. Embora não tenha uma fundamentação científica, muitos pacientes melhoram com aquilo. Do ponto de vista de mecanismo, a gente não sabe se aquilo funciona, mas a autossugestão é muito forte. As pessoas às vezes melhoram só de tomar se a gente piora com a mente, melhora com a mente também. Melhora com a mente. Isso é normal também, né, doutor? E é impressionante como a gente vê isso na área do aparelho digestivo. Impressionante. O que mais te preocupa, doutor, no aparelho digestivo, as grandes mentiras que se contam hoje? O que atrapalha o trabalho do médico? Tem as grandes mentiras. Tem muita coisa que complica a tua vida. Vou te dizer uma coisa que a mídia, de certa forma, a imprensa, sem querer entrar em embate por isso, mas que gerou um pânico, foi de que o omeprazol causa câncer. Eu me lembro disso. Lembra disso, Lembro disso.
Ou omeprazol causa... Esquizofrenia, não era também? Causa demência. Demência, era demência. E aí o que acontece? Surgiu isso na mídia, foi uma explosão, pânico total. As pessoas deixaram de tomar uma medicação que é uma medicação muito segura e muito efetiva para tratar várias doenças do aparelho digestivo, como gastrite, como úlcera, como doença do refluxo, por exemplo. Mas quando a gente vai, para o estudo em si, o estudo diz o seguinte, na conclusão dele, ele não diz que o omeprazol causa demência, ele diz que pessoas que usam omeprazol há mais de 2 anos, devem ter seus níveis de vitamina B12 monitorados. Foi isso que disse o estudo. Deu, ponto. Só que na introdução do estudo dizia que a deficiência de vitamina B12, e de fato isso existe, causa manifestações neurológicas, entre elas demência. Imagino que deva causar também outras doenças. Exatamente. Então, para tu ver como isso pode virar uma salada de frutas e vira uma coisa, uma informação muito perigosa. E o problema é que depois que ela toma corpo, uma informação dessa, para você reverter, fica difícil da gente contornar, fica difícil. É claro que hoje a gente fica mais tranquilo de contornar, porque o medo da demência é muito menor do que ficar com sintomas de refluxo dia após dia, né? Então as pessoas acabam esquecendo dessa informação tendenciosa e acabam voltando a tomar medicação tranquilamente. É claro que o médico tem uma influência fundamental nisso, em orientar, em acolher, explicar para o paciente o que está por trás de todas essas informações. Você é médico na família também? Porque você está em grupo de WhatsApp da família. Certo. Eu imagino que você receba lá de tia, tio, vovó, irmão. Olha, por incrível que pareça... Eles não mandam no grupo da tua família? Não. Por incrível que pareça, eles são os que menos incomodam. Ah, eles não te incomodam? É tranquilo? Eles são os que menos incomodam. Eles perguntam. Geralmente perguntam quando as coisas já são um pouquinho mais graves. Eles Quer dizer, podiam procurar antes, né? Podiam procurar antes, mas não procurem também, talvez para não incomodar, enfim. Mas tem isso, Rafael, do médico da família também às vezes não ser nem valorizado. Acontece, cara? Pode acontecer. O pessoal não dá muita bola? Tinha uma época, principalmente quando eu estava iniciando a minha carreira de médico, acontecia isso. Eles não mandaram mensagem, não procuraram. Só, o que acontece? Eles acham que eu não sou bom? Estou começando? Na verdade, depois a gente vai entendendo que é tranquilo. Tinha um amigo meu que estava se formando médico e a avó dele levava as amigas para consultar em casa. Era uma fila. Na casa dele era uma fila, senão hoje à tarde eu vou consultar. Aí minha senhora, mas era uma penca. Daí vinha no clube de mães e aí aproveitava. Ligava para ele, nossa, estou muito ocupado, tá cheio meu consultório. Tá cheio, em casa, sentado, batendo papo. Ele dizia, e aquilo para ele falou que foi uma experiência maravilhosa como médico. Muito bacana. Porque deu o conceito humano. Ele falou assim, mano, eu aprendi muito como ser humano ali. Que é o que muda. Falta um pouco de humanidade pro médico ou isso já mudou também, Rafael? O que eu penso, mano? A gente está acompanhando, né? Tecnologias, telemedicina, enfim, inovações, robótica, inteligência artificial, mídias sociais. Eu penso, mano, que o futuro da medicina não está nos robôs. O futuro da medicina está no olho no olho. O futuro da medicina está no abraço, está no acolhimento. Eu acho que essa vai ser a tecnologia mais poderosa a favor do médico. O médico que ficar muito focado nas tecnologias, esse médico vai ficar para trás, infelizmente. Eu acho que a gente vai romper esse paradigma daqui a um tempo. É claro que na medicina as coisas vão evoluindo e o médico naturalmente vai emergindo dentro desse mundo digital, desse mundo tecnológico. Mas a gente não pode esquecer que a forma mais poderosa de se conectar com as pessoas não é através da tecnologia, é através da conversa, é conversando, é ouvindo a pessoa. E isso é uma coisa que eu levo como propósito para o Osterman Medical Center, né? O centro médico que a gente tem em Araranguá, que é de uma medicina acolhedora, trazendo soluções ao mesmo tempo tecnológicas, inovadoras, mas sempre focando o core, o centro de tudo é o acolhimento. Você falou da telemedicina, isso vocês trouxeram para o centro, né? Sim, telemedicina, com certeza. Eu acho que a telemedicina é um caminho sem volta, mano.
a sua implantação dentro da medicina brasileira foi acelerada pelo Covid. Pelo Covid. Né? Ela com certeza seria maturada por mais tempo, mas teve que obrigatoriamente ser acelerada agora. Mas isso também acelera os processos para o médico também, não acelera, Fábio? Exatamente. Isso acelera, isso dá comodidade para muitos pacientes que vêm de longe e a gente pode estar atendendo. Semana passada, mano, eu tive a oportunidade de atender um rapaz na Itália. Então ele estava na Lombardia e eu estava no meu consultório. E eu mediquei, orientei, enfim, tem todos certificações digitais necessárias para você fazer isso. Quer dizer, não é uma videochamada, né? Não é necessariamente uma videochamada, embora muitas plataformas estejam utilizando o WhatsApp, por exemplo. Né? Que não tem problema nenhum também. Não tem nenhum problema, não tem nenhum problema. A gente usa uma outra plataforma. Como é que faz a receita, né, digital? Existem critérios, um mecanismo tem mecanismos, tudo, para a gente poder fazer isso. Mas isso é para ver, mano, que a telemedicina veio para aproximar, veio para encurtar distâncias. E ao mesmo tempo, eu penso que a telemedicina ela não deixa a relação mais fria. A gente tem que usar a telemedicina para se superar no acolhimento, se superar na distância, né? Então, eu tenho uma distância. O que eu posso fazer para acolher ainda mais aquele paciente, conversar e dar um atendimento o mais individualizado para ele? Então, a telemedicina também veio para te fazer aquele upgrade no teu trabalho. Upgrade essa entrevista, mas acabou, meu bruxo. Obrigado pela presença. O pessoal te encontra onde? Ali em Araranguá? A gente está... Eu sou professor da Unesc. Não, era, né? Não é, né? É ainda, né? Professor da Unesc, mas o nosso QG é na Ostrama Medical Center, que é um centro médico que fica em Araranguá, onde a gente tem um centro de doenças do aparelho digestivo e obesidade. Doutor, obrigado pela presença. Eu que agradeço. Tem Instagram também, né, doutor? Tem Instagram. Procura lá. @Dr. Rafael Osterman. Fácil. Facílimo. Obrigado pela presença. Obrigado a você que está comigo sempre aqui no Manos Talk Show. Olha, estressadinhos ou não, com gastrite ou não, olhando para o seu cocô ou não, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.